apenas um pequeno lembrete que a gente tem o nosso evento presencial do Café com Joia, dia 3 de maio. Porém, ele já está sold out, mas você pode garantir ainda a sua presença online virtual. A gente vai fazer uma transmissão. Aqui embaixo você consegue encontrar o link, mas caso ainda você queira participar dele presencialmente aqui no nosso centro de treinamento, são 3 horas de conteúdo para você trabalhar seu desempenho profissional, trabalhar maturidade, entender insights, entender, às vezes, até pontos cegos que faltam para você ir para o próximo nível. Eu tenho certeza que esse é o evento que você precisa. A gente também terá ele presencial no dia 19 de julho. Então, você pode garantir ou sua vaga no online no dia 3 de maio, ou também vir até aqui no nosso escritório para poder te conhecer pessoalmente. É só clicar aqui no link, aqui embaixo na descrição, que você vai falar com a Ana e ela vai poder garantir o seu acesso aqui no nosso evento presencial do Café com Joia. A gente já fez um, foi muito legal. E aí, por isso que eu tomei a decisão da gente dar continuidade. E eu tô muito animada, porque tá chegando. Então, pra quem estará aqui comigo, tô muito animada pra receber vocês, viu? E aí, sabe o que eu queria falar? No episódio de terça-feira, eu falei que eu iria aprofundar sobre um tema muito interessante. Eu venho recebendo muita mensagem e eu quero que vocês continuem mandando essas mensagens, porque isso também me faz com que eu reflita um pouco mais, eu estude e até coisas que vocês me dão luz a algumas coisas que talvez eu possa colocar em palavras para vocês e pode te ajudar de alguma forma. Como eu venho compartilhando bastante dessa minha jornada espiritual, muitas pessoas me mandam mensagem diariamente me pedindo ajuda, até para eu compartilhar alguma palavra ou para compartilhar alguma coisa de fé. E uma coisa que me pegou, que eu falei, cara, isso precisa ser tema do café, que é um ponto de atenção. Até dentro desse livro, quando vocês começarem a ouvir, eu sei que muita gente começou, muita gente mesmo, eu recebo marcação todo dia de pessoas novas que começaram a escutar Uma Vida com Propósitos, que é um capítulo por dia. Eu falo escutar porque você pode ouvir ele no Spotify, ou você pode comprar o livro físico e ler um capítulo dele. Até no livro tem passagem sobre a nossa necessidade de agir. E Fabi, por que você está falando isso? No episódio anterior eu falei um pouquinho sobre a nossa necessidade de escolher. Nós temos liberdade da escolha para que a gente possa colher os nossos resultados. E dependendo da escolha que a gente faz, a gente colhe determinado resultado. Só que a gente não pode reclamar do resultado que a gente tem, já que a gente escolheu, ou a gente não escolheu. Né? Eu tenho a liberdade da escolha, mas eu não tenho a liberdade do resultado. E eu percebo que algumas pessoas elas estão um pouco presas em uma coisa que é a fé versus a ação. De pessoas que elas têm uma fé tão fervorosa, elas acreditam tanto em Deus, elas acreditam tanto em Jesus Cristo, elas acreditam tanto na espiritualidade delas, que Deus vai prover, que Deus vai prover, que Deus vai prover. Porém, elas esquecem da fé nelas mesmas. E nesse livro Uma Vida com Propósitos, que são passagens da Bíblia, é muito claro sobre, primeira coisa, sobre dom, que todo mundo tem um dom, e que Deus deu um dom individual para cada um, e mais do que isso, ele deu uma personalidade, ele deu um tempero, né, para cada um completamente diferente. E que tudo é necessário. Tudo, todas as habilidades que cada pessoa tem. Então ele fala assim, tem pessoas que vão ter habilidades esportivas, tem pessoas que vão ter habilidade de liderança, ele falou exatamente isso, que tem pessoas que terão habilidade de serem bons vendedores, e tem pessoas que terão habilidade em marcenaria, em carpintaria, e pessoas que terão habilidade em bordado, e tem pessoas que terão habilidades em matemática. Cada pessoa, ela recebeu um dom completamente diferente, né? E com o seu tempero, a sua personalidade também diferente. Para quê? Para que as coisas pudessem ser construídas, para que as coisas pudessem existir. Porque se todo mundo fosse exatamente igual, se todo mundo tivesse exatamente o mesmo dom, as coisas não aconteceriam. Só que você não deve, jamais, usar o seu dom só para benefício próprio. É óbvio que também você usa para benefício próprio, mas não é só para benefício próprio. A partir do momento que você é curado, é seu dever transbordar nos outros. Presta atenção, eu vou repetir. A partir do momento que você é curado, você tem a obrigação moral e espiritual de transbordar nos outros. Então, quando você entende o seu dom, quando você supera desafios, quando você passa, sabe, dores, e você
passa por esse processo, você entende o aprendizado, você sai dali uma pessoa maior, melhor, você começa a colher frutos positivos das coisas que você faz, você tem a obrigação de transbordar esses aprendizados, esses ensinamentos nas outras pessoas. E muito doido, porque olha como isso é muito congruente com um dos primeiros episódios do Café com o Joy, que talvez você possa estar chegando aqui mais recentemente, mas volta lá nos episódios anteriores, acho que foi o primeiro, que eu falo, né, o episódio fala, que todo mundo tem alguma coisa para agregar, todo mundo tem uma coisa para compartilhar. E não importa qual é o seu tamanho, não importa quantos seguidores você tem, não importa quanto de dinheiro na sua conta bancária você tem, não importa se você se acha uma pessoa incrível, se você não acha, todo mundo tem algo que você pode servir outras pessoas. E isso deveria, de fato, aumentar a sua autoconfiança, você acreditar em você mesmo, você ter mais fé em si mesmo. E a mensagem é muito clara. Eu não sei ainda colocar para vocês em palavras bíblicas, eu não sei colocar para vocês em textos bíblicos, mas eu vou colocar para vocês da forma como eu sei, porque é o que eu vivo. E o Caio fala muito disso, né? Que foi uma das grandes lições que a mãe dele deixou para ele antes de morrer. Antes, né? Primeiro coloque seus pés. Coloca seu pé primeiro. Que depois Deus dá um jeito de colocar o chão. Eu lembro de várias vezes a gente ficar presta atenção nisso que eu tô... Para tudo que vocês estão fazendo, se vocês não estiverem prestando atenção, tá? Presta atenção nisso. Várias vezes a gente esperando coisas acontecerem. Coisas. A gente esperando que o além acontecesse. Para que a gente pudesse tomar decisões. Para que a gente pudesse escolher qual caminho seguir. E adivinha? Nada acontecia. Exatamente. Nada acontecia. Porque eu tinha fé. Eu tinha fé que Deus vai prover. Eu tinha muita fé que ia dar certo. E Ele iria prover. Ele iria dar certo. Se a minha fé fosse colocada em jogo. A confiança, gente, não é só sobre você ficar sentado, né? A fé não é só sobre você ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. A fé é sobre você agir e acreditar que aquilo vai acontecer. E você ter plena confiança que aquilo vai acontecer. Você ter fé e ficar sentado, isso não é fé. É medo, é preguiça, é procrastinação, é falta de coragem, é falta de um monte de coisa. Mas isso não é fé. Porque se você tivesse fé, você estava caminhando. Você tinha saído do lugar onde você está. Você tinha começado a enfrentar suas batalhas. Você estaria buscando caminhos melhores, uma vida melhor, um relacionamento melhor, um emprego melhor. Isso é fé. É você agir e acreditar que o caminho será mostrado para você. Mas não tem como Deus colocar o chão, como a mãe do Caio fala, se você não está disposto a colocar seu pé. Que voto de fé é esse? Que você não tem coragem de se levantar e viver a vida. Você não tem coragem de enfrentar os seus problemas. Isso não é fé. Pelo contrário, você está vivendo tudo menos a sua fé. E eu quero fazer um convite para vocês de reflexão. E tem pessoas que vivem isso nesse extremo de só viver a fé e não conseguem agir. E tem pessoas que nem mais fé têm, nem acreditam mais, nem às vezes você não se identifica com a palavra fé, mas você pode se identificar com a palavra crença. Às vezes nem crença mais você tem. E eu falei uma coisa esses dias no Instagram, que eu quero que vocês prestem atenção nisso também, que é muito importante. O problema não é o problema. Entenda o que eu vou falar. O problema não é o problema. O problema é quando você tem um problema e você para no problema. Dá pra entender o que eu falei? Mas vou repetir. O problema não é o problema. O problema é quando você tem um problema e você fica preso no problema. E você pode ficar preso no problema por diversas razões. Pode ser, de novo, por medo, né? Obviamente, por falta de coragem, por falta de visão, por falta de saber o que fazer. Mas quanto mais tempo você fica preso nele, é como se fosse uma areia movediça. Você vai sendo engolido por ele. E o tempo, gente, é uma das piores coisas que você pode dar para um problema, porque ele se alimenta. O problema, ele se alimenta do tempo, né? A gente até tem um podcast, se você não assistiu, bem recente, sobre conversas difíceis, que eu falo, o fato de você
ter algo que você precisa resolver, sabe? Um conflito que você precisa resolver às vezes com uma pessoa e você não fala, você não resolve, cada vez mais aumenta o distanciamento, mais tempo você dá a esse problema. Quando você vai ver, não existe mais como resolver, entende? Então, quando a gente tem um problema, a pior coisa que você pode dar ao problema é tempo. O que significa, sim, Fabi, tudo se resume a agir. E é uma das coisas, por isso que vocês me acompanham sempre em grande evolução. Eu tenho muita gente de verdade que me acompanha há uns 10 anos, me acompanha desde a época do Snapchat. Se você for por aqui, que estiver aqui me acompanhando e lembra, você é tão velho assim, né? Se você tá velho, eu também tô velha junto. Desde a época do Snap, você com certeza sabe da quantidade de coisas que eu evolui. Eu recebo mensagem todos os dias. As pessoas, elas não são muito polidas na hora de dar feedback, né? Esses dias eu recebi uma menina. Nossa, você era tão chata e arrogante, agora você tá muito incrível. Eu falei, nossa, muito obrigada, né? É aquela coisa, né? Que você fala, obrigada, mas no fundo, puta merda, precisa acabar comigo, né? Precisa acabar comigo pra me elogiar? É só falar assim, nossa, hoje você tá infinitamente melhor, parabéns pela sua evolução. Mas não, precisa dar aquela dorzinha no coração, né? E isso é uma outra coisa muito doida, né? De que todo mundo tem sombra, todo mundo tem dificuldade. A minha melhor versão, ela estava disponível, assim como a melhor versão de vocês também está sempre disponível. Mas às vezes a gente ainda não tem clareza desse caminho, a gente não tem clareza dessa pessoa que eu tenho o meu potencial de atingir. Então, eu vivi muito tempo na minha sombra. O que é a minha sombra? São os meus defeitos, são as minhas dificuldades, é o lado negativo da minha personalidade, é o lado negativo do meu tempero. Então, é como se eu vivesse muito tempo na dor. Mas se eu vivia esse tempo todo na dor, o oposto também existe. Entende? É a mesma coisa, é mais complexo isso, mas vocês vão entender. Para existir luz, precisa existir a escuridão, precisa existir a ausência de luz. Então, não tem como uma coisa existir sem a outra existir. Então, por mais que eu vivia muito tempo nessas coisas negativas, o negativo ele só existe porque existe o oposto, existe o positivo. Então, isso já estava disponível, eu só não sabia acessar. E é a mesma coisa com vocês. Existe muita coisa, abundância, prosperidade, muitas coisas positivas disponíveis para vocês. E talvez você ainda não viva isso, porque você está vivendo o outro lado, você está vivendo o lado negativo. Mas não tem como a gente mudar de um lugar para o outro só pelo fato que eu espero que essas coisas aconteçam, que eu desejo que essas coisas aconteçam, que eu oro porque essas coisas aconteçam. Eu posso orar, eu posso esperar, do verbo esperançar, eu posso crer, eu posso desejar, mas eu preciso fazer a minha parte. Então, eu sempre quis ser todo o potencial que eu sabia que eu tinha ali dentro. Mas se eu não tivesse a coragem de buscar por esta evolução, eu ainda estaria vivendo na dor. Eu ainda estaria vivendo na dor. Por quê? Porque eu tenho a liberdade de escolher. Quando a gente pensa nessa questão do livre-arbítrio, eu tenho a liberdade de escolher o caminho que eu quero seguir. Eu posso escolher levantar e tentar mudar, e eu vou ter que tentar várias vezes, porque é um caminho longo, é um caminho distante, é um caminho que eu não sei percorrer, e eu vou ter que tentar caminhos até conseguir chegar lá. Eu posso ficar sentada e falar, quer saber, é isso mesmo, eu vou viver aqui e é isso. Só que eu não posso reclamar dos resultados que eu tenho. Então, quando vocês enxergam uma Fabi que evolui, que cresce, né? Então, como vocês que estão aqui há muito tempo, 10, 12 anos, que conseguem claramente ver a evolução da Fabi que eu era com a evolução que eu sou hoje, é porque mais do que uma Fabi que queria só esperar ser tudo aquilo, eu levantava e eu me colocava em zona de desconforto para poder fazer essa construção dessa pessoa. E ela não acabou, ela ainda vai continuar, porque eu ainda não tô morta, gente. Então, pode ser que daqui 10 anos você fale assim, lembra, Fabi, quando você gravava o Café com Joia, e aí você falava daquele jeito, e você falava aquelas coisas. Pode ser que com certeza daqui 10 anos, eu vou ter uma mentalidade infinitamente melhor. Com certeza eu terei muito mais sabedoria, eu terei muito mais inteligência. Então, vocês que já estavam aqui comigo há 10 anos atrás, fiquem por mais 10 anos. Porque vocês vão continuar vendo este crescimento. Mas é por quê? Porque eu não espero o chão aparecer. Entenda isso. Eu não espero o chão aparecer. Eu confio tanto que eu entendo que eu preciso caminhar para o chão aparecer. O caminho será mostrado.
Mas pensa assim, gente, que um carro parado, por mais que ele esteja com o farol ligado, ele não vai conseguir enxergar todo o percurso da estrada. Você não vai saber o caminho que você precisa percorrer até que você esteja na estrada percorrendo o percurso. Até que você esteja com um carro ligado, com o motor ligado, com o carro andando. Quanto mais você anda com o teu carro, mais o seu farol atinge possibilidades, ele atinge distâncias, você consegue ver cada vez mais para frente. Mas um carro ligado, parado, só porque eu espero chegar do outro lado da estrada, ele não vai chegar. Ele não vai visualizar o caminho, ele não vai saber o percurso. Ele vai precisar pisar no acelerador. E é isso que eu te recomendo hoje, que você levante e você pise no seu acelerador, para que você tenha a capacidade de poder vivenciar tudo que você tem no fundo do seu coração, toda a sua fé, para que você possa viver todas as suas esperanças, para que você possa, de fato, viver todas as suas crenças. Tudo isso é como se fosse um arco-íris. O pote de ouro, ele tá lá te esperando. Mas você vai precisar percorrer esse caminho e ir buscar. Se você ficar sentado, eu te garanto, não vai chegar.